Essa é a parede da barbearia Boss antes de ser transformado nesse mural aqui, ó. Nos próximos minutos eu vou mostrar como eu produzi esse mural em 3 dias. Tudo começa pelo croquis, que é o pré-projeto que eu apresento para o cliente antes de começar. Ele é uma criação autoral que mistura a minha linguagem artística com as referências que o cliente trouxe. Assim, ele consegue ver exatamente como vai ficar, antes de qualquer tinta ir para a parede. Para eliminar qualquer margem de erro e ganhar agilidade no processo, eu uso o MetaQuest 3 como ferramenta de rascunho. Usar o Quest 3 não é sobre substituir o talento manual, mas sim dar precisão ao processo criativo. O que vocês estão vendo agora é a realidade mista em ação. Aqui eu estou usando o aplicativo Stencil VR para poder projetar a imagem na parede. Eu consigo projetar a arte digital que eu fiz diretamente para a parede física, na escala exata de 1:1. É como se fosse um fantasma do desenho. Isso me permite ajustar as proporções, testar os fluxos das linhas e garantir que tudo se encaixe, antes de usar qualquer tinta. Quando o cliente coloca o óculos e vê o desenho projetado na parede, ele não precisa mais imaginar como vai ficar. Ele vê, ele tem certeza do resultado. Esses primeiros momentos de configuração definem o rumo do mural todo. Com esse guia alinhado, eu tenho liberdade total para começar a pintar. Com o traço definido, é hora de voltar para o mundo real. Com o contorno pronto, do jeito que eu precisava, agora vem a parte do preenchimento. Com tinta acrílica, rolo e pincel. A tinta acrílica serve para selar a parede e criar grandes massas de cor. Ele cria um fundo sólido, que é a base que vai sustentar tudo o que vem depois. É como construir o esqueleto da obra, definindo onde cada sombra e cada luz vai morar. Aqui eu usei 3 tons, o preto e 2 cores pigmentadas, uma de laranja e outra de roxo. Nessa etapa, o mural ainda parece bem abstrato para quem olha de fora, mas ele já começa a ganhar forma. Essa base é o que vai sustentar toda a vibração e a mistura de cor, que só o spray consegue entregar. Com a fundação seca e as cores posicionadas, a base está feita. E agora começar a parte mais divertida. Eu gosto sempre de trabalhar por bloco de cores. Então, por exemplo, se eu uso um amarelo, eu vou usar a sombra e a luz do amarelo e vou começar do início ao fim até concluir aquela peça. O que eu busco com o spray é uma profundidade que nenhuma outra ferramenta consegue entregar. São camadas sobre camadas. O segredo está no controle da pressão e na distância da mão até a parede. De perto a cor fica mais intensa e de longe ela vai ficando mais suave. É um equilíbrio constante para poder criar sombra e luz que saltam da superfície. São horas de foco total. Cada detalhe refinado vai aproximando a arte da visão que eu tinha lá no começo. Uma das coisas que eu mais odeio é ter que parar no meio do processo e depois relembrar onde você parou. Então o ideal é começar do início ao fim, quando é possível, né? Sempre procuro deixar o trabalho melhor do que foi apresentado, até porque o croquis digital ele tem várias limitações ali. E a pintura na parede com spray, ela dá mais volume, ela dá mais brilho e mais cor. Essa parte do processo é todo feito no spray. Eu levei em consideração o fato de que as pessoas que vão estar ali vão poder olhar a pintura com calma. Por isso eu quis deixar as transições de cores bem suaves e com bastante nitidez nos detalhes. Nessa parte dos detalhes,
É a hora que mais testa a minha paciência, mas também é a hora que eu mais gosto. É o momento do acabamento final, onde eu faço uma revisão de tudo que pode ser melhorado. Os contornos, os brilhos e os traços, né? Esses contornos que dão o contraste entre as figuras e o fundo. É a parte mais legal do processo, porque você está conseguindo concluir aquilo que você projetou lá no começo. Então é um sentimento de missão cumprida. Essa era a parede antes de receber o mural. Esse foi o pré-projeto que eu apresentei para o Vini. E o mural concluído ficou desse jeito aí. Esse mural eu produzi para a Barbearia Boss, que fica aqui em Sorocaba. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Valeu!